Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Antônio Braga e estarei com vocês na disciplina de Arquitetura Física e Lógica de Computadores. Sejam bem-vindos. Vamos lá. A princípio, eu vou falar um pouquinho sobre o objetivo, dessa disciplina. A disciplina de Arquitetura Física e Lógica de Computadores, ela foi elaborada para ser totalmente explorada, durante os 2 anos iniciais do curso técnico de vocês. Todo o conteúdo abordado aqui é essencial para que você domine várias disciplinas que vão fazer parte do currículo desse curso. Conhecer os componentes de um computador e entender o que cada um deles faz é muito importante para compreender o seu funcionamento. Um bom entendimento sobre o funcionamento do computador é indispensável para que o profissional técnico em suporte e manutenção informática possa desenvolver um bom trabalho. A parte física do computador, como conhecemos, o hardware, está intimamente ligada à parte lógica, ou seja, o software. E somente juntando essas duas partes é que o usuário poderá dispor dos recursos que necessita. O profissional técnico que souber aliar uma solução de hardware e software que atenda ao usuário com o melhor custo-benefício, com certeza irá se diferenciar no mercado de trabalho, certo? Bom, essa introdução que eu vou trazer para vocês aqui é um conceito, a princípio, não tão aprofundado. Espero que, acredito que muitos de vocês que se interessem realmente pela disciplina, pela área em si, pesquisem, se tiverem interesse em conhecer mais sobre a história de como tudo começou. Então vamos falar um pouquinho sobre a história dos computadores. Antigamente os computadores eles eram grandes, difíceis de usar, devido à sua grande complexidade. Vocês podem tirar essa conclusão por isso aqui. Eu coloco aqui, usar o amarelo. Então aqui, ó, isso tudo aqui naquela época era um computador. Então veja o tamanho, né? Agora imagine a complexidade que era lidar com um computador como esse. Nas décadas de 1940, 50, 60, esses computadores, como mostro aqui a vocês, eram imensos, chegando a ocupar salas inteiras, ou andares às vezes inteiros, e custavam na época milhões de dólares. Eles eram usados principalmente para fazer cálculos, ou seja, computar. Por isso eram chamados assim de computadores, certo? Atualmente fazem cálculos, tocam músicas, ainda fazem, claro, os cálculos, exibem vídeos, podemos escrever textos, enviar e receber mensagens e por aí vai. Eles eram usados especificamente para uso militar e também acadêmico naquela época. Com a evolução dos computadores na década de 1970, eram comuns os mini-computadores que tinham mais ou menos o tamanho de uma geladeira, Custavam na faixa de algumas dezenas ou centenas de milhares. E esses computadores na época, utilizavam o quê? Famosas válvulas, assim conhecidas como válvulas eletrônicas. E o primeiro computador na época, como eu tenho aqui, era conhecido como Mark I. Então, o Mark I, ele foi o primeiro computador eletromecânico, né? Ele foi construído na Universidade de Harvard. Na época, quem financiava era a IBM. Foi um investimento muito alto, na época, não tem assim um valor específico no momento. E ele foi, a princípio, o primeiro computador da história. E foi naquela época que surgiu também, várias e outras situações. Uma delas foi o primeiro bug da história, A gente ouviu falar assim, o computador está com bug, o sistema está com bug, né? Nós temos que entender que a palavra bug é inseto em inglês. Ela é empregada atualmente justamente para designar um defeito, Como eu mencionei, geralmente de software. Então, às vezes alguém até pronuncia sobre hardware. Mas a sua utilização nesse sentido remonta justamente a esta época, do início dos primeiros computadores. Conta a história que um dia o computador apresentou defeito
E ao serem investigadas, né, as causas, verificou-se que um inseto havia prejudicado seu funcionamento. Como mostra essa foto aí, ó, ela indica a presença do primeiro bug, ou seja, realmente esse cara aqui, né? Até hoje os insetos costumam invadir os equipamentos eletrônicos, como vocês sabem, né? Eu já encontrei lagartixas, baratas, se duvidar até ratos, né? Então, portanto, observe sempre atentamente, porque evitar deixar comida próxima ao computador e também não ficar sem utilizado por um longo período, né? Evita que esses insetos se hospedem, digamos assim, internamente nos computadores. E aí, para que vocês não tenham esse problema de bug, né? Enfim. Naquela época, em 1944, mais ou menos, um projeto britânico sob a liderança do matemático Alan Turing colocou em operação uma série de máquinas mais ambiciosas. Foi aí que surgiu Colossus, né? Um computador inglês projetado naquela época, que ao invés de utilizar válvulas, né? Ele utilizava, se eu não me engano, na época eram chamados os relés eletromecânicos. Mas assim, vocês podem se aprofundar depois na internet, que mais tem são informações como esse tipo de dispositivo. A válvula, como vocês podem perceber aqui, eu mostrei aqui logo no início, aqui eram chamadas válvulas eletrônicas que eram utilizadas nesses computadores naquela época de entre 1940 a 1950 e poucos, certo? Ela era aproximadamente o tamanho de uma lâmpada mesmo elétrica, né? Só que ela gerava muito calor, provocando diversos problemas. E a cada cálculo, então, que eram utilizados nesses computadores, era realmente complicado, porque elas queimavam com frequência, né? Surgindo logo depois, claro, as famosas válvulas a vácuo também por John von Neumann. Para substituir essas válvulas, até mesmo para poder a geração dos computadores evoluir, e surgiram quem? Os transistores. São esses caras aqui. Esses caras aqui foi a evolução de toda a tecnologia relacionada a computadores. Porque foi através dessas tecnologias, dessa tecnologia aqui, que podemos hoje ter famosos microcomputadores, né, ou mini computadores. Você vê a evolução, né? Os computadores começaram a diminuir tamanhos. Olha, Pride, que é aqui mesmo. Esse daqui, se eu não me engano, é o IBM 702. Não existe em São Paulo um museu, inclusive, que vocês podem identificar. Ainda existem esses computadores expostos lá no museu, para a gente poder lembrar essa época, certo? Só que aí houve uma nova geração, que é a famosa geração onde surgiram os famosos CIs, ou seja, os circuitos integrados. Imagine que esse cara aqui pode ser utilizado cerca de 10, 100 vezes internamente de uma forma microscópica nesse componente chamado circuito integrado. Então é por isso que nós temos hoje celulares, por aí vai. Então o transistor, né, foi realmente uma grande tecnologia, acho que uma das maiores tecnologias descobertas até hoje no tratante a computadores. E aí, como vocês podem perceber, esse cara aqui, por exemplo, o Pradic, né, ele foi o primeiro computador transistorizado na época, né? Feito pelos laboratórios, se não me engano, da Bells na época. Né? Ele tinha, a princípio, cerca de 800 transistores. A partir daí, criou-se a técnica de circuito impresso, que são essas placas aqui, né? A gente pode perceber aqui, foram surgindo, e aí foi realmente melhorando. Claro que esses computadores começaram a trabalhar com a linguagem de máquina, que a gente vai ver mais para frente, né? Que é a linguagem binária. A linguagem de máquina na época utilizada era o Assembler. Né? Depois foram surgindo as linguagens de alto nível, que a linguagem de baixo nível é a linguagem realmente simbólica na comunicação binária. E a linguagem de alto nível, que já é para a nível de desenvolvimento de um sistema e tal, na época um dos primeiros foi de alto nível, foi o Fortran, COBOL, linguagens muito antigas, certo? Vou passar aqui.
E em 1955, a IBM era quem mandava praticamente na criação dos computadores. Né? Quando eu falo na criação dos computadores, a gente pode perceber aqui que isso aqui foi o primeiro computador pessoal, né? O primeiro PC. Quando a gente fala PC, nós sabemos que é computador pessoal, personal computer. Então, a IBM ela se estabeleceu como principal fabricante de computadores durante muitos anos, com a criação do seu primeiro IBM 702. Certo? Então, como eu falei a vocês, os circuitos integrados vieram para fazer com que houvesse uma grande evolução no que nós chamamos no tocante do, dos primeiros computadores. Ok? Bom, isso aqui é até interessante porque eu trago para vocês só para vocês entenderem justamente a época, o ano da geração dos computadores. A primeira geração, na verdade, antes da primeira geração dos computadores, tínhamos os computadores mecânicos, né, que foi entre 1642 a 1945, e aí surgiu a primeira geração dos computadores utilizando válvulas, na segunda geração os transistores, na terceira geração os circuitos integrados, os CIs, e na quarta geração veio os primeiros circuitos VLSI, que nada mais é do que as CPUs, a unidade central de processamento, né? Cérebro, digamos hoje. Então, esse poder que o processador tem é justamente baseado nesses componentes internamente que tem nele. E temos também a quinta geração, que é a geração atual. Né? Nós sabemos que a geração atual traz várias outras tecnologias que vamos ver no decorrer do nosso curso. Ok? Então, como foi possível perceber praticamente nos slides anteriores, houve uma grande evolução desde o surgimento do computador analógico até o desenvolvimento do computador digital. O que impactou nessa evolução foram as tecnologias utilizadas na construção de tais computadores, pois no decorrer dos anos foram sendo descobertos novos conhecimentos, materiais e dispositivos quais permitiram a substituição de tecnologias antigas de processamento de informações por novas tecnologias mais eficientes em termos de computação. Agora, para vocês, se perguntar, né, o que é tecnologia? Então, se hoje a gente ouvir falar sobre tecnologia, muita gente pensa que tecnologia está envolvendo somente computadores. Mas tecnologia é tudo que o homem inventou para facilitar a resolução de seus problemas, incluindo a realização de tarefas. Portanto, exemplos de tecnologia que podem variar de acordo com o contexto em que se aplica por exemplo, a descoberta da fotografia, os óculos, né, que resolveram o problema dos deficientes visuais, e também o computador. Então, assim, tecnologia pode ser definida como técnica, conhecimento, método, materiais, ferramentas, né, e processos usados para resolver problemas ou facilitar a solução. Então, a gente pode ver aqui, a princípio, aqui, ó, a evolução dos celulares, né, famosos tijolões, que a gente conhecia aqui, né, chegando hoje ao que nós chamamos assim de smartphone, né? Que nós chamamos de celular, e esse cara aqui é um celular, porém com a tecnologia chamada assim de smartphone. Bom, e o futuro dos computadores? Atualmente dispomos de computadores extremamente velozes, que apresentam tamanhos cada vez menores, né? Esses avanços são possíveis graças ao que conhecemos por nanotecnologia, ou seja, a capacidade potencial de criar a partir da miniaturização, né, de componentes, fazendo com que cada vez mais esses componentes possam ser menores, né, muitos deles visivelmente somente por microscópio, permitindo assim o desenvolvimento, né, de dispositivos para compor um computador, por exemplo. Então, sempre em busca da descoberta de novas tecnologias, nesse caso que possibilitem que um computador se torne mais rápido que seus antecessores, surgiram assim novas tecnologias para a construção de computadores não mais baseados em conceitos digitais. E quando a gente fala em conceito digital, a gente lembra logo do binário, né? 0 e 1, né? E energia elétrica, claro, que eles também são energizados. Assim, surgem os computadores ópticos, em que feixes de luzes poderão se cruzar em um cubo óptico, transportando informações digitais. Então, já existem muitos computadores que trabalham dessa forma.
Computadores quânticos também estão sendo largamente pesquisados ao redor do mundo, havendo iniciativas inclusive no Brasil. Nesse tipo de computador, são os átomos que desempenham o papel dos transistores. Imagine, né? Cada vez mais estamos evoluindo. Então, com esse tipo de tecnologia em que os átomos fazem o papel do transistor, existem previsões bem otimistas de que essa nova tecnologia substitui o silício, né? Que é justamente o componente utilizado nesses transistores, né? A matéria-prima desses transistores. Então, imagine, em pouco tempo, né? Acredito, com certeza, nós sabemos que a evolução realmente existe para isso, venha a surgir mais lá para frente. Quer dizer, já está surgindo, né? Só que não ainda foi divulgado como deveria. Bom, a arquitetura física de um computador, ela é a teoria por detrás do desenho de um computador. A estrutura e a organização do hardware, ou seja, refere-se ao funcionamento interno do computador. Só que eu tenho que entender a diferença entre arquitetura e organização, né? Versus organização. Porque isso aqui é arquitetura. Quando eu falo em arquitetura, a gente pode ver esse modelo de desenho. Nós temos que entender que esses dois caras aqui, ó, são os controladores da placa-mãe. Como assim controladores, professor? Então, são chamados assim de chipset, né? Chipset norte e o chipset sul. Por que eles são controladores? Porque toda a comunicação com os periféricos, com os dispositivos que estão na placa, passam por ele. Então, o processador precisa se comunicar com a placa de vídeo, tem que passar por ele. Então, existe inclusive um chamado assim, um caminho, um barramento de comunicação, que é o barramento principal, na comunicação entre processador, memória principal e também a placa de vídeo. E quem controla esses componentes de maiores, digamos assim, velocidade de transmissão é justamente o chipset norte. Já para o chipset sul, ele fica a cargo de quê? De controlar, né, a comunicação com dispositivos com velocidades mais baixas, como a porta SATA, a porta IDE, né, que são duas portas para HDs, né, o SATA é a tecnologia mais nova, os barramentos PCI, né, as comunicações de mouse, teclado. Então, esses dispositivos que trabalham com velocidades menores são justamente controlados por chipset SUR. Como você pode perceber aqui, o barramento ATA, que é o barramento de comunicação da HD, barramento PCI. Já o Norte, né, a princípio, ele tem a comunicação com vídeo, memória e processador. Vou trazer para vocês alguns conceitos básicos iniciais, principalmente para vocês que estão começando, que é interessante ter essa noção, né? Bem básico mesmo. A princípio, o hardware. O que é o hardware? O hardware nada mais é do que eu posso considerar assim, os componentes físicos. Ou seja, é toda a parte física de um computador. Então, tudo que eu posso tocar lembrando, ligado a um computador. Né? Tudo que eu posso tocar como periféricos de uma impressora, de um CD, de um HD, de um pendrive, um monitor, um mouse, uma fonte, um teclado, não importa qual seja esse componente físico que eu possa tocar, então eu considero isso como hardware. Já o software, ele é responsável pela comunicação lógica, ou seja, é tudo aquilo que eu não posso tocar. Ou seja, é a parte lógica do computador. É o sistema operacional, são os aplicativos, como jogos, Hot Office, como Word, Excel, PowerPoint e por aí vai. Né? Então, nós temos a parte física, que é o hardware, a parte lógica, que é o software, né? E temos também quem? A linguagem de programação. O que significa linguagem de programação? Então eu vou tentar traduzir da melhor forma possível, que a linguagem de programação nada mais é do que um conjunto de instruções, né? Ou seja, uma sequência de passo a passo, que permite resolver um determinado problema. São instruções que permitem fazer entrada, processamento e saída dos dados. É com ela que desenvolvemos todos os softwares. Então pense assim, o sistema operacional Windows ele é um software. Então quando você clica no menu inicial, dá um OK em um botão, em uma janela, você entende que existe, para que aquilo funcione, justamente esse conjunto de instruções, o passo a passo a ser seguido para que aquela função específica, que até então eu preciso, né, que execute, né,
possa ser processada. Então, para que isso aconteça, esse sistema operacional ou um software qualquer é desenvolvido em cima de uma linguagem de programação. Agora existem dezenas, centenas de linguagens de programação, como por exemplo o Windows. O Windows foi feito em C. Nós temos linguagem de programação para trabalhar com desenvolvimento de sites, de softwares e por aí vai, como JavaScript, Java, C++, alguns chamam de C++, C Sharp, né? Então existem hoje várias linguagens de programação. Bom, outro conceito interessante é a diferença entre dado e informação. Eu tenho que entender o seguinte: o termo dado, normalmente, ele é usado para definir a matéria-prima originalmente obtida, né? Ou seja, quando eu falo em dado, eu tenho que entender, por exemplo, José da Silva. Esse número aqui, por exemplo, é um dado. Esse outro aqui também é um certo tipo de dado. Agora, quando eu quero falar sobre a expressão informação, ela é usada normalmente para quê? Para definir o resultado do processamento, ou seja, o dado processado. Então, por exemplo, a informação que eu posso utilizar baseado nos dados acima é que José da Silva, com a matrícula XYZ, está inscrito na disciplina Introdução à Bioestatística, né? Então, esse cara aqui, a informação, ela só pode existir baseada em quê? Nos dados fornecidos, formando assim, ou seja, na matéria-prima, formando assim, né? Então, essa é a diferença dado, informação. Então, para que eu possa ter uma informação, é que nem eu chegar aqui, por exemplo, falar assim, 14, Ana. Então, que mais? Idade. Então, eu posso, baseado nesses dados, criar uma informação, gerar uma informação de que Ana, né, possui 14 anos de idade e, junto a isso, eu poderia ter outras e outras informações. Então, a princípio, isso aqui é um dado. O conjunto dessas informações que gerou, né, essa obra-prima chamada assim dado, é o que gerou o que nós chamamos assim de informação. Bom, nós temos aqui os elementos do sistema computacional. Quais são esses elementos do sistema computacional? O computador ele é uma máquina ou dispositivo capaz de executar uma sequência de instruções que são definidas por nós, né, para gerar um determinado resultado, o qual atende uma necessidade específica, como, por exemplo, realizar cálculos. Essa sequência de instruções é denominada assim de algoritmo, né, o qual pode ser feito, né, ou definido como um conjunto de regras expressas por uma sequência lógica finita de instruções que, ao serem executadas pelo computador, ela resolve um problema específico, né? Assim como uma receita, digamos assim, uma sequência de passo a passo. Por exemplo, vocês, quando vão à escola, acredito que vocês têm uma sequência, né? Ao acordar, ao tomar banho, ao pé, escovar os dentes e se deslocar até a escola, né? Claro que durante esse período pode existir outras situações. Mas, enfim, a sequência básica é essa daí. Então, podemos dizer que um ou mais algoritmos compõem o que conhecemos como programa de computador, que no âmbito profissional da área de informática é conhecido como software. Então, para ser considerado um computador, ele precisa ter processador, memória e dispositivo de entrada e saída. Então, a unidade central de processamento, que é a CPU, né, para que o sistema computacional funcione, a princípio, são componentes básicos. Isso aqui, a memória principal, que vai armazenar o que vai ser executado por esse cara aqui, que é o CPU. Os dispositivos de entrada e saída, que são os periféricos, né? Quando nós falamos em hardware, eu tenho que entender que existe o periférico de entrada e o periférico de saída. Eu digito a informação no periférico de entrada e ela vai sair pelo monitor, que é o periférico de saída. Porém, para que isso aqui aconteça, tem que ser processado por quem? Pela unidade central de processamento. E, claro, vai passar pela comunicação de quem? Controlador. Quem é esse controlador? Lembra que eu falei a vocês? O chipset. Então, o chipset
Ele é o controlador que vai fazer com que haja essa comunicação entre o processador, memória e o dispositivo de entrada e saída. Então, baseado nessa arquitetura, John von Neumann foi um matemático natural da Hungria que viveu a maior parte de sua vida nos Estados Unidos. Ele contribuiu de forma significativa para a evolução dos computadores. Suas contribuições perduram até os dias atuais, né? Sendo que a principal delas foi justamente a construção de um computador sequencial binário de programa armazenado. A arquitetura de computador proposta por esse modelo, que até hoje muitos cientistas da computação utilizam, é isso aí que nós acabamos de falar. Então, ele precisa ter uma memória física para armazenar programas e dados e que vão ser representados por 0 e 1, porque é uma linguagem de máquina, uma linguagem binária, não é isso? Uma unidade aritmética e lógica, que é a ULA, cuja função é executar operações indicadas pelas instruções de um programa. Seu trabalho ele é apoiado por diversos registradores. Certo? Aqui nós temos os registradores. Então, aqui eu tenho a ULA, unidade aritmética e lógica. Uma unidade de controle, cuja função é buscar um programa na memória, instrução por instrução e executá-lo sobre os dados de entrada. Também se encontram na memória, né? Unidade de controle. Né? E o equipamento de entrada e saída. Então, essa arquitetura de von Neumann, que até hoje nós utilizamos. Certo? Então, quando eu falo em processador, eu tenho que lembrar o seguinte, que erroneamente muitas pessoas tendem a chamar aquele gabinete, aquela caixa metálica onde estão os componentes assim de um computador, e uma delas é a CPU, chamamos aquele de CPU. Eu sei que criou um vício de linguagem, mas CPU, pessoal, nada mais é do que a unidade central de processamento, ou seja, o processador, um componente que está dentro daquela caixa metálica, assim como outros componentes que nós vamos ver a partir de agora, né? Quais seriam esses principais componentes de um computador. Bom, como eu acabei de falar, a CPU, né? Nós temos aqui um modelo CPU. Esse cara aqui é a unidade central de processamento. Então, eu posso dizer que ele é o principal componente do computador. Como eu falei a vocês, algumas pessoas chamam de microprocessador. Ele é responsável pelo que? Execução de dados, instruções armazenadas. Ele é o cérebro do computador. Então, é ele que executa, é ele que pensa, né? Então é ele que fica sobrecarregado com tudo, com todas as informações. Por isso que cada vez mais estão evoluindo. Hoje nós temos processadores, nós falamos em i7, em gerações, porque essa tecnologia vem evoluindo cada vez mais com controladores internos. Daqui a um dia não vamos ter mais chipset na placa-mãe. O chipset vai ser esse controlador, né? Vai ser internamente na própria CPU. Outro componente é a memória RAM. Então existem diversos tipos de memória em um computador. E essa daqui, a princípio, é a memória principal, chamada assim de memória RAM. Mas existe a memória ROM, a memória cache, até as memórias internas no processador também, chamada de registradores, também são memórias, né? Assim como a cache também no processador. Então, a memória principal ela é tão importante quanto o processador. Essa memória aqui é tão importante quanto esse cara aqui, certo? Pois sem ela não seria possível disponibilizar os programas e seus dados para sem processamento, né, para serem processados pela CPU do processador. Portanto, a memória ela é responsável por armazenar todos os programas que executam no computador e os dados que utiliza. Então, quando você abre, por exemplo, um aplicativo Word, né, então esse aplicativo, a princípio, para ser executado pelo processador, vai ser armazenado em um certo momento na memória, né? Não só ele, e aí vai, existe uma sequência de outras situações que você vai executando e que vai sendo feito, armazenado onde? Na memória principal. Ok? Bom, existem também os dispositivos de entrada e saída, que são conhecidos assim como periféricos. Então, quando eu falar em dispositivo de entrada, vocês já sabem que qualquer tipo de informação que faz que ela possa, né, digamos assim, adentrar o computador, nós chamamos assim de periférico de entrada. Por exemplo, o teclado. Quando você vai digitar uma letra,
nós sabemos que essa letra ela só será exibida com um dispositivo, um periférico de saída. Então a informação entra e sai, né? Assim como o mouse, um microfone, quando você vai falar e a voz vai ser gravada no computador, a sua voz está entrando, a caixa de som vai fazer com que ela saia. Só que entre eles dois existe também aquele que faz ambas as funções, que é onde são os periféricos de entrada e saída, porque eles conseguem fazer com que a informação é um exemplo de bem nítido disso aí, o pendrive, né? Você consegue tanto inserir uma informação externamente, como também buscar a informação que está no computador, né? Então é um exemplo. A multifuncional, isso aqui é uma impressora. A impressora ela é um periférico de saída. Mas a multifuncional, que é aquela que tem 12 em 1, né? Que é tanto o scanner, porque o scanner, quando nós falamos em scanner, o scanner é um periférico de entrada e a impressora é um periférico de saída. Então, quando nós temos a junção desses dois dispositivos, nós temos aí uma multifuncional. Então, essa multifuncional ela é conhecida assim como um tipo de periférico de entrada e saída simultaneamente. Bom, outro conceito interessante são os barramentos. Quando nós falamos em barramento, eu tenho que entender que, por exemplo, a comunicação entre um processador de arquitetura com a memória ou com outro periférico, ele segue um caminho, né, elétrico, digamos assim. Então, esse caminho elétrico que faz com que um dispositivo se comunique com outro é chamado assim de barramento. Esse aqui é um tipo de barramento que nós chamamos de barramento de expansão. Por que expansão? Porque eu preciso me comunicar com uma placa de rede. É uma placa de rede PCI, que é esse tipo de slot aqui. Então, eu encaixo a placa aqui, então ele é um barramento de expansão. Eu estou expandindo um outro dispositivo que pode ser encaixado aqui no meu computador, na minha placa. Então, nós chamamos esse barramento. Então, a comunicação que trafega de um dispositivo para o outro, o caminho que nós utilizamos para poder chegar a comunicação entre um dispositivo e outro, é chamado assim de barramento. Ok? Nessa placa aqui, eu trago um carinha muito bacana, porque não é só eu chegar aqui e me comunicar com a CPU e pronto, digamos assim, a memória RAM, né? A comunicação entre. Não ligue muito para meus desenhos, não, porque eu não sou muito bom em desenho, não, mas tudo bem, dá para poder entender um pouco aí, acredito. A comunicação, o caminho, né, que nós conhecemos até então como barramento, eles precisam ter alguém que regule a velocidade de transmissão, e é por isso que existe o sinal de clock. O sinal de clock, né, ele serve para coordenar as atividades e a comunicação entre os componentes básicos que compõem o sistema de computador, né? Então, existe um componente eletrônico que gera um sinal de clock para que haja essa comunicação. Então, a frequência do clock ela é medida em hertz, ou ciclos por segundo, né? Um computador com um processador cuja frequência é de 2 GHz consegue realizar 2 bilhões de ciclos por segundo. E pode-se dizer que ele consegue executar 2 bilhões de instruções por segundo. Então, esse cara aqui, chamado assim de cristal de quartzo, é que faz com que, e diz, né, eletronicamente falando, que ele vibra 1 milhão de vezes por segundo. Imagine, um segundo ele já vibrou aí, justamente trabalhando com essa questão da frequência do clock. Então, ele é muito importante em uma placa. Mas, se vocês perceberem, numa placa, ele é espalhado em várias partes do circuito impresso da placa. Vamos lá. Outro assunto interessante são os elementos do sistema computacional. Então, a tarefa principal do computador é processamento de dados. Então, o computador é capaz, né, de fazer inúmeros cálculos para manipular os dados. Então, para que isso ocorra, para que ocorra, na verdade, o processamento de forma adequada, é necessário uma unidade de controle, né, que gerencie esses recursos do computador e coordene o funcionamento de suas partes. Também é essencial que o computador armazene os dados. Mesmo que o computador esteja processando dados de forma dinâmica, de modo que os resultados sejam imediatos, o computador precisa armazenar temporariamente, pelo menos alguma parte dos dados que estão sendo trabalhados.
Então, a memória é um dispositivo eletrônico que tem a capacidade de armazenar essas informações e fornecê-las quando solicitadas. Por isso que eu preciso entender que num sistema computacional, três elementos são importantes: a entrada, o processamento, que é aí que entra o cara, chamado assim CPU. Tá aqui, ó, CPU. Perfeito. E a saída, certo? Então, isso aqui são elementos essenciais do sistema computacional. Então, entrada, processamento e saída, certo? Tudo isso baseado em Bonin. Bom, nós temos também os níveis de máquina, né? Como eu falei a vocês. Então, um sistema computacional ele é um sistema complexo que pode ser visto sob diferentes perspectivas ou níveis, desde o nível mais alto do usuário até o nível mais baixo dos transistores, né? Do hardware. Então, um computador ele é projetado como uma série de níveis. A cada um deles é construído sobre seus antecessores. Então, ao utilizar um determinado nível, não há necessidade de saber como o nível abaixo funciona. Apenas é necessário saber o que se pode fazer com as funcionalidades que o nível oferece. Então, por exemplo, aqui nós temos o que chamamos de linguagem de baixo nível. O que é a linguagem de baixo nível? É a linguagem de máquina. Então, quem é que se encontra nesses níveis? Os transistores, fios, conexões. Aí nós temos os níveis de portas lógicas, que são circuitos lógicos, eletronicamente falando. Né? Nós temos os níveis de unidades funcionais, que aí já trabalhamos aí dentro dos registradores, da ULA, ou seja, na CPU, né? Esses elementos aqui na memória são os elementos, na verdade, que armazenam as informações. O nível de controle, que é a CPU, né? Que a princípio é ela que executa tudo e controla. E o nível da linguagem de montagem, que faz com que esses caras aqui, né? O hardware, se comuniquem com o software. Eu tenho aí uma linguagem de nível de montagem conhecida como Assembler. E a linguagem a partir daí de alto nível, que são as linguagens que serão responsáveis para poder fazer com que sejam desenvolvidos sistemas operacionais ou um software específico. Até chegarmos ao nível de usuário, né? Porque a linguagem de alto nível ainda é a linguagem de desenvolvimento, ou seja, uma linguagem de programação. Até chegar, por exemplo, o Word foi desenvolvido em uma linguagem. Nós, seres humanos, a nível de usuário, entendemos que o Word é um editor de texto, é um software, né? É o nível de usuário. Agora, quem desenvolveu esse software foi a linguagem de alto nível, que pode ter sido C, Pascal, Java e por aí vai. Bom, tipos de computadores. Existem vários tipos de computadores. Eu vou citar alguns deles aqui, até para vocês entenderem que, pô, isso é um computador? É sim. Então, como eu falei a vocês anteriormente, então qualquer dispositivo que consiga fazer com que a informação entre, seja processada e saia essa informação, ele é um sistema computacional, ele é um computador, ele tem um sistema computacional, ok? Então vamos lá. Quais são os tipos de computadores? Nós temos computadores descartáveis, que são computadores desenvolvidos num único chip e são usados em chips de RFID, né? Por exemplo, em etiquetas de produtos, esse cara aqui, né? Vocês sabem que isso geralmente é encontrado em produtos de loja, roupa e tal, né? São presos para que quando vocês saiam sejam detectados, né, dentro de sensores de detecção, né? Então isso aqui é um tipo, sim, de computador, porém ele é conhecido como computador descartável. Né? Temos o microcontrolador, que são os computadores embutidos em dispositivos como eletrodomésticos, carros, relógios, telefones, equipamentos médicos e militares. São computadores pequenos desenvolvidos para atender uma necessidade específica, né? Que a gente podemos encontrar, assim, conhecido como microcontroladores. Né? Internamente aqui a gente chama isso de um tipo de computador, porque ele tem a capacidade de controlar um veículo para uma função específica, né? Temos os computadores de jogos, que você já conhece, os famosos PlayStations, por exemplo, né? São os videogames, são computadores normais, com capacidade de som e recursos gráficos especiais, mas com um software limitado e pouca capacidade de expansão. Apesar que os PlayStations atuais, né, são cada vez melhores. Temos também os computadores portáteis, né, que são os notebooks.
São computadores mais completos, mas com dimensões reduzidas e limitações quanto ao tamanho da tela, teclado, conexões com periféricos e a capacidade de expansão. Nessa categoria também se enquadra esses computadores portáteis, não só o notebook, mas os smartphones e os tablets. Computador pessoal. Computador pessoal, o personal computer, o PC, são os computadores convencionais usados tanto nas residências quanto nas empresas para mais diversas atividades. Né? Vocês usam até para jogos, acesso à internet e outras funções. Os computadores pessoais podem ser, né, compatíveis produzidos por inúmeras empresas no mundo todo, ou ainda os próprios Mac, né, da Apple. Temos os servidores, né, isso aqui, servidores. Então, são computadores pessoais ou que podem ser utilizados como servidores, ou estações de trabalho que são utilizadas a princípio como servidores também. Então, os servidores normalmente são desenvolvidos para suportar um número maior de processadores, mais conexões de rede, mais espaço de armazenamento em disco, e seus componentes permitem que o mesmo fique ligado de forma ininterrupta, né? Então, o servidor geralmente existem processadores específicos para os servidores, a quantidade de memória são maiores, o armazenamento também, o tipo de tecnologia utilizada nos discos rígidos são superiores e quando eu falo de uma forma ininterrupta, é que um servidor ele fica ligado 24 horas, né? 7 por 24, então ele nunca desliga, né? Até mesmo porque o servidor ele fornece serviço. Por exemplo, quando você acessa um site, você está acessando um servidor web, ou seja, aquele site está hospedado em um servidor. Então, aquele servidor tem que estar ligado 24 horas, senão, se desligar, você não vai conseguir acessar o site, concorda? Enfim. Existe também, como tipo de computadores, os conjuntos de estações de trabalho, ou conhecidos assim como clusters. Né? Eu posso denominar isso aqui como um cluster, ou esses caras aqui de cima, por exemplo. Então, são vários computadores pessoais ou estações de trabalho conectados por uma rede de alto desempenho, executando um software claro, especial e vai permitir que todas as máquinas trabalhem juntas em uma única tarefa, como se fosse um único supercomputador. Então imagine, você sabe que quando vocês acessam, por exemplo, o site da Google, ela tem uma grande base de dados com todas as informações de todos os sites do mundo, né? Então, mas isso aí não é de um computador só. Então, a princípio, nós temos um cluster, nós temos vários computadores que armazenam ali as informações né, que executam essa função como cluster. Temos também os mainframes, né, que são grandes computadores, descendentes diretos dos computadores da década de 1960, por exemplo. Eles podem manipular e processar um grande volume de dados e ter milhares de conexões simultâneas. Seu uso é adequado para empresas que há décadas trabalham com programas dessa natureza, como os bancos. Então, você encontra ainda mainframes, que são computadores, né, dessa natureza, nos bancos. E o supercomputador. Aqui eu trago, inclusive, na foto, o lado do Senai Cimatec, Iemanjá, né? Emoja, na verdade, desculpa pronunciei errado, o Emoja. Ele é um computador com um altíssimo desempenho de processamento e uma grande capacidade de memória para aplicações que exigem cálculos complexos e tarefas intensivas. São construídos com milhares de processadores, imagine milhares de processadores, várias, né, dezenas, centenas de núcleos, né, interconectados por um barramento específico. Então, por exemplo, para fazer cálculo de sondas, a Petrobras, aquelas perfurações, né, de sondas no fundo do mar, então precisou realmente utilizar um computador como esse para poder ter o cálculo preciso, né? Então, seria até interessante se um dia vocês conhecerem o supercomputador. Quem sabe a gente não consiga marcar uma visita em breve para conhecer o Iemoja, né, lá no Senai Cimatec. Bom, pessoal, já estamos chegando a um tempo específico da nossa aula. Eu vou parar por aqui para que na próxima aula nós possamos continuar, ok? Então, até a próxima aula.